quando já tinha bastantes episódios gravados e comecei também a ler sobre podcasts, eu percebi, isto é uma coisa mais séria do que aquilo que eu pensava, mas eu simplesmente fui fazendo. Eu acho que nós não devemos ficar à espera da preparação perfeita e o caminho faz-se caminhando. E eu acho que há sempre uma componente de risco. Vamos arriscar, vamos fazer uma coisa nova e vamos ver como é que corre. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Por Dentro Com, o podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou Elizabeth Costa e estás desde já convidado para mais um episódio sobre este formato que se revela cada vez mais fantástico. Hoje vou conversar com a Sara Cura, que é arqueóloga, especialista em comunicar ciência e, é claro, tem um podcast com um nome super curioso e do qual sou absolutamente fã. O podcast da Sara chama-se Let's Rock, um podcast da Idade da Pedra. Com a Sara vou falar sobre arqueologia, sobre a comunicação em ciência e, é claro, sobre podcasts. Neste episódio vou igualmente conversar com o Tiago Loureiro, nosso especialista em SEO e redes sociais, sobre os prós e os contras de mais uma ferramenta de inteligência artificial que tem dado que falar entre os podcasters. Refiro-me ao Notebook LM. E vou oferecer-te um novo segmento no qual pretendo lançar alguma luz sobre novos conceitos que surgem todos os dias e que marcam a indústria dos conteúdos digitais. Hoje vai fazer-se luz sobre os LLM. Fica para ouvir. Tinha apenas 12 anos quando meteu mãos à obra e começou a trabalhar em arqueologia. Um projeto local, à beira-Tejo, abriu-lhe as portas para um mundo que nunca mais abandonou. O mundo da investigação, das escavações, dos lugares onde é possível descobrir os primeiros vestígios da atividade humana. Mas a Sara Cura nunca quis guardar só para si estas descobertas. Neste momento, o que a apaixona é comunicar e comunicar ciência. Um dos primeiros passos foi criar um podcast, o Let's Rock, um podcast da Idade da Pedra. A ideia não pode ser melhor. Entre histórias e as palavras dos especialistas, ficamos a saber tudo sobre a pré-história. E para ficares a saber tudo sobre como nasce um podcast da Idade da Pedra, fica para ouvir a minha conversa com a Sara Cura, é que vale mesmo a pena ouvir. Olá, Sara. Olá. Uma curiosidade que me tem acompanhado ao longo destes tempos. Como é que chegou à arqueologia? Eu cheguei à arqueologia muito novinha, com 12, 13 anos de idade. A sério? Exatamente. Porque nos anos 90 havia... aliás, ainda existe, eu pensava que não, mas ainda existe, os OTL, Ocupação de Tempos Livres. E foi organizado na minha terra, Vila Nova da Barquinha, um OTL com uma arqueóloga, para tentar fazer a carta arqueológica do concelho, nas férias grandes. Eu fui, adorei, porque nós andávamos no campo à procura de coisas, a arqueóloga era também professora, explicava tudo de uma forma apaixonante, e depois pelo meio havia uns banhos no rio, pronto. E eu fiquei fascinada com a arqueologia. Entretanto, logo no seguimento dessa experiência no OTL, eu vim a saber que existia um grupo de arqueologia local com arqueólogos amadores. O núcleo arqueológico da Barquinha estava a ser formado e eu juntei-me a eles imediatamente e, portanto, na minha adolescência os meus sábados eram passados no campo à procura de artefactos. Este núcleo de arqueologia, o movimento associativo nos anos 90 era muito mais forte do que é agora e realmente as associações locais tinham um papel muito, muito importante nas comunidades. Este núcleo de arqueologia era de amadores, mas eles trabalhavam de forma muito séria e estavam em permanente contacto com arqueólogos. E eu comecei a contactar com arqueólogos, comecei a participar em escavações, aquilo foi evoluindo, o núcleo começou a ter uma colaboração com o Instituto Politécnico de Tomar, com um arqueólogo com o qual eu vim a trabalhar muitos anos, o Luís Osterbeck, e eu mesmo antes de entrar para a universidade já estava a trabalhar em equipa com investigadores internacionais, portanto
portanto é uma coisa que me acompanha desde os meus 12 anos. Tornou-se muito claro que eu iria ser arqueóloga. Também muito cedo eu percebi que dentro da arqueologia, temos muitas épocas cronológicas, eu iria focar-me nos vestígios mais antigos, portanto, na pré-história mais antiga, saber quem foram os primeiros que chegaram ao nosso território e povoaram o território atualmente português, e começou assim. Mas é fantástico, porque não é muito fácil trabalhar em arqueologia em Portugal, pois não é assim um mundo muito extenso, muito... Não, atualmente temos muitos mais arqueólogos profissionais do que existia há uns anos atrás. Houve um fator de mudança, aliás, dois. Nos anos 90 houve uma reorganização curricular dentro das universidades que tornou mais fácil o ensino da arqueologia e, sobretudo, tornou mais fácil daí saírem carreiras científicas. Depois, claro, outro fator, o COA, não é? O COA foi um marco incrível na sociedade portuguesa também, exato, não é? Exato. Foi as gravuras do COA, na altura, salvar as gravuras do COA foi um acontecimento político também. E depois há outro fator que também é determinante para que houvesse esta explosão de arqueólogos profissionais, que foram a adesão à União Europeia e a quadros de enquadramento legal e comunitário que vieram regulamentar a profissão e também regulamentar os trabalhos arqueológicos. E a partir dos anos 90, muito a partir dos anos 2000, há cada vez mais profissionais da arqueologia. Nem todos, obviamente, estão ligados à investigação científica, nem todos trabalham em centros de investigação ou têm carreiras universitárias. A maior parte dos meus colegas trabalha em contexto de obra. Surgiram, entretanto, muitas empresas de arqueologia, isto é, em contexto de obra porquê? Porque se há uma construção, uma alteração grande na paisagem, pode ser urbana ou pode ser rural, é preciso um estudo de impacto ambiental. Os arqueólogos colaboram nesses estudos de impacto ambiental e, identificando sítios, por vezes é preciso fazer as escavações prévias para que depois, ou seja, uma salvaguarda, para que depois a obra possa ser E Portugal concluída. É interessante do ponto de vista arqueológico? Muitíssimo. Portugal é um território muito interessante, logo mesmo desde a pré-história. E nós temos achados... É interessante em todas as épocas históricas. É um território povoado desde há pelo menos 500 mil anos, talvez mais, e temos, eu falando mais daquilo que me é mais próximo, ao nível da pré-história nós temos coisas absolutamente únicas. Já mencionei o COA, certo, como gravuras ao ar livre tão antigas, é de facto absolutamente excepcional. É tão excepcional que imediatamente após a sua descoberta e divulgação ao público foi classificado como património mundial pela Unesco. Mas temos, por exemplo, a maior parte das pessoas já devem ter ouvido falar da criança do Lapedo, que também foi pouco depois do COA e que marcou o Natal de 1998, quando foi descoberto aquele enterramento paleolítico de uma criança que é do Paleolítico Superior, que é absolutamente excepcional ter este tipo de enterramentos, de posições funerárias tão antigas, mas ainda mais excepcional pela discussão que abriu na altura ao se considerar o que hoje é aceite pela comunidade científica, que aquela criança poderia ser um descendente de um cruzamento entre neandertais e a nossa espécie. Portanto, Portugal abriu uma discussão, ou acrescentou muito a uma discussão na comunidade científica internacional. Hoje em dia, e houve resistências, houve quem não aceitasse as ideias dos arqueólogos portugueses que estiveram envolvidos nas pesquisas. Hoje já não há dúvidas, tanto não há dúvidas que nós sabemos que temos património genético dos neandertais, não é? Entretanto, a investigação avançou e avançou também muito em tecnologias que permitem saber mais e mais informação. Aliás, nós há 2 anos tivemos um Prémio Nobel da Medicina que foi atribuído ao Svante Pääbo justamente pelo seu trabalho na descodificação dos genomas antigos.
Isso revela que, para além de ser uma interessada por arqueologia, a Sara é também uma excelente comunicadora em arqueologia. Ou seja, esta área de comunicar de uma forma fácil e atraente a ciência, aliás, é o que estamos aqui a fazer, às pessoas, é um interesse muito especial. Obrigada pela parte que me toca. É um interesse que eu tive desde muito cedo. Eu creio que ele foi muito motivado pela minha própria experiência de entrar em contacto com a arqueologia, que foi uma experiência de não entrar diretamente pela universidade, mas antes numa associação local, portanto, como sendo uma pessoa parte da comunidade que estava a ter acesso ao conhecimento científico. E eu sempre tive... Sempre me divertiu imenso comunicar o saber. Eu gosto de aprender muito, sou curiosa por tudo e mais alguma coisa e não gosto de ficar com o conhecimento para mim, eu gosto de divulgar. Depois, eu tive a sorte, trabalhei durante muitos anos no museu, de Arte Pré-Histórica de Mação, o que foi uma extraordinária experiência, porque ao mesmo tempo que eu era investigadora, ao trabalhar no museu, eu estava sempre também envolvida em atividades para os públicos. Seja através dos serviços educativos, seja comunicando a própria investigação que eu fazia ao mesmo tempo que trabalhava no museu e dava aulas no Politécnico, no Instituto Politécnico Tomar. Portanto, eu sempre tive esta tendência para comunicar. Aliás, eu, agora olhando para trás, eu até acho que eu me sentia mais feliz quando estava a fazer, a preparar, a ter ideias para a comunicação do que propriamente quando estava fechada no laboratório a fazer investigação. Eu acho que eu sentia sempre ali uma tensão e fiz a carreira da investigação, doutorei-me, publiquei, congressos e tudo mais, e gostava da investigação, mas havia ali qualquer coisa que realmente não era... Estava a faltar ainda. Estava a faltar. E foi com uma grande mudança na minha vida, em que eu me afastei um pouco da arqueologia e depois regressei a ela, que eu percebi, eu de facto era um equívoco. O que eu tenho que fazer é dedicar-me plenamente à comunicação, porque é isso realmente que eu gosto de fazer, que é divulgar o conhecimento que nós temos como especialistas, como investigadores, e também o faço porque me apaixona, e quando uma pessoa sente paixão por um determinado tipo de conhecimento, isso facilita muito a forma como comunicamos. É assim que aparece em 2022, penso eu, o Let's Rock. Exatamente. Então vamos lá, como é que a Sara, investigadora e arqueóloga, de repente aparece nos podcasts? Bom, foi muito engraçado o nascimento do Let's Rock, porque o Let's Rock nasceu numa sala de aula. Eu, entretanto, quando mudei de vida, vim para Lisboa e comecei a trabalhar numa área muito diferente da arqueologia, precisava ali de uma pausa, não é? Porque as coisas tinham sido complicadas. Entretanto, pensei, eu não estou a fazer investigação neste momento, mas nem estou a dar aulas, mas eu não consigo estar longe da universidade. E decidi inscrever-me no mestrado em Comunicação de Ciência, na Universidade Nova. Okay. Foi, devo dizer, uma das melhores experiências de aprendizagem na minha vida. Numa disciplina dada pela Joana Lobo Antunes, nós tínhamos que fazer um projeto. E eu, como já era uma grande ouvinte de podcasts, lembrei-me, então eu vou fazer um episódio piloto de um podcast. Juntei-me com uma colega, a Bruna Galamba, que também é arqueóloga e estava a fazer um mestrado de Comunicação de Ciência também, e fizemos um piloto, gravámos um episódio para a avaliação da disciplina. Fiz isso nos estúdios de rádio da Escola de Comunicação, da Escola Superior de Comunicação Social, onde eu trabalhava. Eu trabalhei até há muito pouco tempo, e gravámos e pusemos cá fora. Teve uma ótima recepção. Claro que estamos a falar de um nicho, não é? É pré-história, portanto é sempre um nicho, é pré-história, é ciência, mas eu decidi continuar.
e decidi continuar já individualmente, sozinha. E não parei, e fui gravando um episódio atrás de outro episódio. Tive e tenho a sorte de ter colegas e amigos que aceitam os meus convites e vêm a estúdio conversar comigo, e eles próprios são excelentes comunicadores, e foi assim que eu na altura nem pensei muito bem. Tinha que fazer um trabalho para a escola, dizendo Sim, assim. era um podcast, vamos em frente. E foi assim um bocado o caminho. Foi quando já tinha bastantes episódios gravados e comecei também a ler sobre podcasts, eu percebi, isto é uma coisa mais séria do que aquilo que eu pensava, mas eu simplesmente fui fazendo, e eu sou muito... eu acho que nós não devemos ficar à espera da preparação perfeita, porque a primeira vez de tudo o que seja nunca é perfeito, e o caminho faz-se caminhando, e eu acho que há sempre uma componente de risco. Vamos arriscar, vamos fazer uma coisa nova e vamos ver como é que corre. E foi assim que surgiu o Let's Rock, e foi fazendo o seu caminho. E esse título é muito curioso. Como é que chegou a este título? Foi género uma epifania. Foi assim, eu estava na sala de aula, virei-me para a Bruna e disse, olha, vai-se chamar Let's Rock, um podcast da Idade da Pedra. Não foi pensado. Foi assim, saiu. E pronto, e ficou. Mas é muito curioso, é muito engraçado, porque é muito apelativo, é um primeiro encontro com conteúdo, logo com um título muito sugestivo, e durante os primeiros tempos tivemos aqui um podcast de entrevista, não é? Falava, como disse há pouco, com os seus colegas, com o de profissão, com os seus amigos, que percebem de arqueologia. Como é que foi este caminho? Normalmente o Let's Rock é focada em entrevistas, conversas. Eu nem lhe chamaria entrevistas, são conversas com investigadores das mais diversas áreas, porque a pré-história é uma disciplina bastante rica do ponto de vista interdisciplinar. Nós, para conseguirmos entender o nosso passado mais remoto, temos que recorrer a muitas ciências. Ciências naturais, ou as chamadas ciências empíricas, seja a biologia, a geologia, a química. Até aqueles que são menos previsíveis, tipo quem desenha, quem fotografa, não é? Sim. O último episódio foi a conversa que eu tive com a Guida Casella, que é uma das melhores ilustradoras que nós temos, seja de ilustração científica, seja de ilustração de recriação de cenários antigos. Portanto, há toda uma variedade de temas, de amigos, amigas, colegas que são especializados em determinados temas no âmbito da pré-história e que dão conversas muito interessantes. Neste momento, a Sara está a fazer, digamos assim, deu um pequeno grande passo. Já não estamos só a falar de entrevistas, mas também de histórias, não é assim? Posso lhe chamar assim? Não. Eu já há algum tempo que andava a refletir sobre o Let's Rock. Nós temos um projeto, mas queremos sempre melhorá-lo, queremos que chegue a mais pessoas, e eu, para um podcast de nicho, tenho boas audiências, tenho um bom número de reproduções, bastante centenas de seguidores no Spotify, mas claro que gostaria de chegar a mais pessoas. E comecei a refletir sobre isso. Aliás, fui a congressos partilhar estas reflexões também para ter feedback dos colegas, porque pensar só pela minha cabeça não é o mais aconselhável. E uma das hipóteses que eu colocava para melhorar o Let's Rock era alternar as conversas que são mais longas, portanto às vezes passa 1 hora, são episódios longos, com pequenos episódios narrativos sobre pequenas histórias, temas da pré-história que me despertam a curiosidade ou que me entusiasmam. E a ideia andava aqui e eu decidi concretizá-la e lancei a primeira história. É uma rúbrica que se chama Let's Rock Stories, e a primeira história é sobre gatos. Pois, pronto, eu vou confessar, é uma pequena fraqueza minha, portanto fiquei logo apaixonada, ouvi logo, imediatamente, já várias vezes, porque acho absolutamente fantástico. Estou à espera do segundo episódio sobre os gatos. E, portanto, mas
E acha que esta divisão entre ter episódios de stories e ter episódios com especialistas vai conseguir abranger, apesar de estarmos a falar de um público de nicho, ou talvez não, porque, por exemplo, eu não percebo nada de arqueologia e sou uma fã, vai apanhar mais gente, mais público? É essa a minha expectativa. Isto, no fundo, é aquilo que eu faço em muitas das coisas que crio. Eu experimento e lanço e vejo a recepção. Vejo se as audiências respondem positivamente. Não tem nada de mal experimentar, ver que não resulta e pensar na próxima coisa a seguir. Portanto, a minha expectativa é que sim. Vamos ver, já tive alguns feedbacks bastante animadores de pessoas, porque eu sei que a minha audiência é muito constituída por arqueólogos ou pessoas muito próximas do património, mas também sei que tenho pessoas que não são profissionais da arqueologia, simplesmente gostam de ciência, gostam de aprender e gostam de pré-história. Portanto, eu tenho grandes expectativas e também como são episódios mais curtos, 10 minutos, a atenção é uma coisa muito difícil hoje em dia. Reter atenção é complicado. E quando falamos de ciência, se calhar ainda é mais complicado. Sim, porque Ou é a forma como colocamos, como servimos a ciência a quem ouve? é a forma como a comunicamos, porque a ciência é complexa. A ciência tem duas questões, duas dificuldades logo à partida quando a queremos comunicar para públicos mais alargados, que é a incerteza e a complexidade. O que é que quer isto dizer? A incerteza porque nós nunca temos a certeza se encontrarmos a resposta certa. A ciência começa em perguntas, em respostas, e essas respostas já fazem novas perguntas. Isto no caso da arqueologia é ainda mais evidente no sentido que as pessoas frequentemente perguntam como é que era. E o arqueólogo diz: eu não posso dizer isto, eu não tenho a certeza, porque realmente nós não temos a certeza, mas as pessoas esperam uma resposta. Portanto, essa é logo ali uma dificuldade. Eu creio que ela pode ser ultrapassada, e é também essa uma das estratégias do Let's Rock, que é, ao comunicarmos eventualmente os resultados das nossas investigações, comunicarmos também o processo. Isto é, a forma como nós chegamos até essas respostas, a forma como perguntamos, os métodos que utilizamos, os colegas que colaboram, todo aquele processo para chegar a uma hipótese e depois abrir novas hipóteses e ampliar a investigação é fundamental, porque se nós partilharmos a forma como trabalhamos, é mais fácil para as pessoas entenderem que eu possa dizer eu não tenho a certeza sobre isto. Mas é importante comunicar ciência. É importante. É muito importante, por variadíssimas razões. É importante logo à partida porque as pessoas têm curiosidade. As pessoas gostam de aprender. Depois, por outro lado, obviamente, ao comunicarmos ciência, estamos a comunicar uma forma de pensar, de proceder mais racional, mais crítica, e eu creio que isso hoje em dia é bastante importante. Permitir às pessoas que possam, desta forma, através da comunicação da ciência sobre um qualquer tema, adquirir mais ferramentas de pensamento crítico, estarem melhor preparadas para lidarem com as fake news, terem o bichinho da dúvida ativado. A dúvida é muito importante. Terem mais predisposição para questionar. E eu creio que isso são coisas muito importantes e a comunicação de ciência pode dar isto às pessoas, à sociedade em geral. Por outro lado, a própria comunicação de ciência é, no fundo, uma democratização, porque nós vivemos desde o surgimento desta ciência que nos é mais próxima, que é das sociedades ocidentais, não é? Nasce na Europa, que ela foi muito uma coisa das universidades, das chamadas Torres de Marfins, os especialistas lá longe, um conhecimento que era muito codificado, inteligível.
ainda hoje não é? Há artigos científicos que as pessoas não conseguem ler. E logo o formato do podcast respondeu um bocadinho a todas essas necessidades, tornar a ciência mais próxima, uma leitura mais fácil, não é? Tornar a ciência mais envolvente, democratizá-la no fundo, dar ferramentas às pessoas, partilhar conhecimento. É uma responsabilidade social da ciência, é que se progride em conhecimento, ele não deve estar só reservado a quem investiga e aos pares na investigação, ele deve ser partilhado com a sociedade. Ainda para mais, muita da investigação científica que se faz é financiada por fundos públicos, portanto é nossa responsabilidade partilharmos isto, partilharmos o nosso conhecimento com a sociedade. E também mostrar às pessoas que é divertido fazer ciência, partilhar a nossa paixão com os outros. No caso da arqueologia, é muito importante porque, além de tudo o que é a ciência envolvida na forma de fazer arqueologia, particularmente a pré-história que eu me dedico a comunicar, responde às nossas questões mais antigas, porque as questões são até questões não só científicas, mas filosóficas. Quem é que nós somos? Como é que nos tornamos aquilo que somos hoje? E de onde é que viemos? Ora, estas são questões que a pré-história tenta responder. E há ainda mais outra coisa que é bastante importante, é que comunicar arqueologia é uma forma de sensibilizar as pessoas para o património e as pessoas ficam mais disponíveis para proteger o património. Que é fundamental. Exatamente. Às vezes, há bocado estava a falar nas pessoas que trabalham em obra, às vezes as pessoas até têm um bocadinho de resistência à arqueologia, não é? Tem. Porque eu ia só fazer aqui uma cave e agora tenho aqui estes senhores que não me deixam continuar. Nós temos aqueles títulos de jornais terríveis, arqueologia para obras. Exato. E temos que trabalhar para mostrar às pessoas que não é bem assim. A arqueologia não para obras. Isto faz parte do trabalho, é uma etapa da obra. E mais, nós estamos a recuperar património que é nosso, que tem a ver com a nossa identidade, ou seja, tentar mudar a forma como as pessoas olham para o estudo do passado, não como um empecilho, não como um entrave ao desenvolvimento económico, mas como algo que tem significado para as nossas vidas. E o Let's Rock vai continuar. O Let's Rock vai continuar, sim. Então, é ficar atentos a ouvir a Sara, que é uma excelente comunicadora. Podíamos ficar aqui a falar o resto do dia. E agradeço muito a disponibilidade de vir até ao Por Dentro Com e até uma próxima. Obrigada, Elizabeth. A Sara Cura é a autora do podcast Let's Rock, que tens mesmo de ouvir. Está no Popcasts e na app do Popcasts. Já a seguir, converse com o Tiago Loureiro, nosso especialista em SEO e redes sociais, sobre uma nova ferramenta de inteligência artificial que está a dar que falar entre os podcasters. Olá, Tiago, bem-vindo a mais um Por Dentro Com, e hoje para falar sobre uma ferramenta que tem andado por aí a dar que falar, que é o Notebook LM. Que ferramenta é esta? O que é que tens a dizer sobre isto? Sim, o Notebook LM é mais uma ferramenta de inteligência artificial, e temos falado muito sobre inteligência artificial aqui no Por Dentro nos últimos episódios, e hoje vamos falar mais um bocadinho porque acho que é muito importante, porque a tecnologia traz bastante benefícios, mas nem tudo é um mar de rosas. E como tal, vamos dar aqui um outro lado, dando o exemplo prático do Notebook LM e do burburinho que tem gerado no mundo dos podcasts. Dizer que esta é uma ferramenta desenvolvida pela Google e que na sua essência não é muito diferente de outras plataformas de inteligência artificial que são conhecidas e da praça, como o ChatGPT, o Copilot ou o Llama, com algumas, obviamente, nuances que o distinguem. E é precisamente numa destas nuances que está a origem deste alarmismo no mundo dos podcasts. Mas primeiro, se calhar, explicar aqui um bocadinho rapidamente para quem está menos dentro destas tecnologias. Estamos a falar de uma tecnologia que é um Large Language Model. Ou seja, muitas vezes dizemos que é inteligência artificial, mas no fundo estamos a falar tecnicamente do Large Language Model,
que tem pouco de inteligente. Ou seja, são basicamente motores de busca em esteroides, porque conseguem processar grandes quantidades de dados muito rapidamente. E é o caso deste notebook LM. E esta plataforma, o que é que permite? Permite carregar lá para dentro várias fontes de informação, sejam vídeos do YouTube, sejam PDFs, seja Google Docs, o que seja, para depois nos gerar aqui alguns outputs sumarizados e que vão ao encontro das perguntas que depois lhe vamos fazer. E na origem da questão do assunto que trago aqui hoje está uma funcionalidade que o Notebook LM tem, que é o Audio Overview. E o que é que esta funcionalidade permite? Vai beber, digamos assim, esta informação toda e depois permite-nos criar avatares vocais que vão discutir a informação entre eles. Isso. E esse é o problema para os podcasts para os podcasters, não é? Já estamos a ver onde é que isto vai dar. Onde é que isto vai chegar. Podemos dar, por exemplo, referir a Listen Notes, que é um motor de busca de podcasts, que só numa sexta-feira à tarde eliminou das suas plataformas 500 podcasts que foram gerados desta forma pelo Notebook LM. Porque está toda a gente a experimentar, não é? Sim, porque está toda a gente a experimentar este Audio Overview e depois acham muita piada, acham que é um podcast e distribuem aquilo nas plataformas na esperança de esforço mínimo, rentabilidade máxima. Exatamente. E porquê que isto é mau, para além disto que estamos aqui a falar? Primeiro é mau para os ouvintes, não é? Porque é um podcast 100% gerado por inteligência artificial que não traz criatividade, não traz espontaneidade, não traz discussão pura. São só dois robôs a dizer coisas sobre um PDF que lhe demos. E isto não acrescenta nada, isto é o chamado efeito papagaio. E desvirtua aquilo que é a essência do podcast. E é mau, obviamente, para os podcasters que se esforçam imenso para fazer e melhorar o seu conteúdo, mas depois vem o espaço ocupado pela chique espertice. É mau também para as plataformas de alojamento que de repente se veem inundadas deste conteúdo. Ou seja, ter conteúdo alojado custa dinheiro também às plataformas, não é? As plataformas têm que ter espaço, têm que ter servidores, etc. E com esta avalanche, só numa tarde de 500 podcasts, podemos imaginar a infraestrutura que é necessária para uma plataforma de alojamento para conseguir aportar isto tudo. E é mau para a rentabilidade, para a monetização, porque isto retira claramente a confiança aos investidores. Mas a mim, pessoalmente, aquilo que me faz mais confusão é mau para a transparência, não é? Para a verdade social, porque já vivemos numa era tão difícil das pós-verdades, das fake news, das manipulações, e o podcast é um bocadinho a antítese disso. O podcast é liberdade para dizermos aquilo que quisermos, sobre o tema que quisermos, fora da mídia mainstream. E como dizias há bocado, de facto não estamos a criar nada. Isto é Exato. Só o computador que consegue processar muito mais informação do que aquela que nós conseguimos em muito menos tempo. Exatamente, estamos a contrariar completamente. Ainda bem que ele ainda não fala português. Será uma questão de tempo, eventualmente. E dizer que eu sou fã da IA e sou fã de tudo aquilo que nos permite otimizar e melhorar e agilizar os processos, mas acho que não devemos abrir a porta à preguiça, entregar o trabalho todo à máquina e como estava a dizer, de esforço zero, rentabilidade máxima. Até porque vamos reforçar, não há nenhum processo verdadeiramente criativo e inovador em todas estas ferramentas. Não há, é mesmo o efeito papagaio. Elas não pensam, elas processam dados, os dados que lhes damos, muito rápido. Além disso, estas plataformas alucinam. Chega a uma altura em que dão informação baseada em nada, alucinam, têm falhas, é normal. E isto é muito perigoso, não é? Porque às tantas estamos a passar uma informação que não é verdadeira, que não nada tem a ver com a realidade. É mesmo isso. Portanto, é muito isso. E salientar que no podcast temos esse esforço de fazer essa triagem e de estar atento a estas novas formas de fazer as coisas que aí estão. Essas novas ferramentas tornando bastante claro que é mesmo isto. Podem ser uma ajuda excelente ou então... Sim, mas não abrir a porta à preguiça. Exatamente. É mesmo isso. Então, nós não vamos ser preguiçosos. Vamos voltar no próximo episódio. Tiago, muito obrigada. Obrigado, Elizabeth. Na minha conversa com o Tiago Loureiro, que acabaste de ouvir, falámos sobre LLMs, nomeadamente a propósito do buzz que se gerou em torno do lançamento do notebook. Mas sabes o que é um LLM? Não? Tens apenas uma vaga ideia? Assim sendo, este é o momento, faça-se luz sobre o assunto. O Carlos Bastos explica-te já a seguir o que é um LLM.
Afinal, o que significa LLM? LLM é a sigla para Large Language Model, ou seja, em bom português, modelo de linguagem extensa. Estes modelos são programas de inteligência artificial treinados com enormes quantidades de texto. Isso permite que eles compreendam e gerem linguagem humana de forma surpreendente. Através deste treino, um LLM pode responder a perguntas, escrever textos e até participar em conversas imitando a maneira como as pessoas falam e escrevem. Eles são usados em muitas áreas, como assistentes virtuais, chatbots e até na criação de conteúdos. E o mais interessante, eles continuam a aprender com novos dados, dando uma ajuda cada vez mais eficaz. Exemplo de modelos de linguagem extensa são o ChatGPT ou o Notebook, que podem ser ajudas preciosas para quem produz podcasts. Se és um podcaster, experimenta. Mal não vai fazer, pois não. E pronto, fez-se luz sobre o que é, afinal, uma ferramenta LLM. Sabes qual é um dos podcasts que mais se ouve na nossa plataforma preferida, o Popcasts? É um podcast musical, com muitas histórias à mistura. É apresentado pelo Paulinho Coelho, em parceria com Júlio Isidro. Muito bom dia, bom fim de semana, o Hotel Califórnia na Renascença. Bom dia, Júlio. Bom dia, pois aqui estamos nós. E eu devo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa de contas, contas certas. E quero dizer-vos que estamos a fazer o programa número 300 neste momento. É lá! O programa 300, o tempo passa a correr, extraordinário. Mesmo. E eu até pensei o seguinte, bom, da minha parte, e naturalmente com a sua colaboração, como não podia deixar de ser, vamos fazer um programa especial. Mas o que é um programa especial se o nosso é especial todas as semanas? Portanto, assim, não dá. Quando nós fizemos o programa 500, vamos inventar um programa especial. Exatamente. Para já no 300 é especialmente bom. Junta-te aos muitos que já ouvem o Hotel Califórnia com Paulinho Coelho e Júlio Isidro no Popcasts e na app do Popcasts. E pronto, estamos a chegar ao fim de mais um Por Dentro com. Eu sou Elizabeth Costa e hoje trouxe-te numa viagem à Idade da Pedra. Ou melhor ainda, a minha convidada foi a arqueóloga e a autora do podcast Let's Rock, Sara Cura, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade. Volto no próximo episódio com mais um convidado daqueles que têm muitas histórias para contar e têm sempre qualquer coisa de novo a dizer sobre o admirável mundo dos podcasts. Até lá!